Vamos já início aqui ao nosso diário de trade. O dia 6 de abril de 2022. E um pregão, assim, pro dólar. Né? Gosto de operar bem o dólar. Então, a primeira parte do dia bem direcional. Certo? O índice abriu com um gap amplo, né? Passou o dia mais preso, né? Até acontecer, até o momento da notícia. Mas deu algumas oportunidades. Quem estava atento ao movimento, quem passou mais tempo em frente à tela. Então vamos começar aqui com o mini dólar, certo? Vou ver aqui primeiramente, tirar esses alvos. Ó. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho o Fibo. Ajustei aqui, eu tenho o Fibo do dia anterior. Eu sempre trabalho com o Fibo do dia anterior. Tenho um Fibo semanal e tenho um Fibo intermediário, né? Vamos lá. Então o mercado abre hoje sem gap e vem testar o fundinho desse forte, desse retângulo do final do pregão. Isso poderia ser caracterizado como um fabuloso 4? Acredito que pelos 5 minutos não. A média 200 não estava presente, mas observe que no momento da abertura ela estava inclinada para cima, certo? Então após a abertura, né, desse primeiro candle de indecisão, né? Por que de indecisão? Ele é um candle expressivo, ou seja, ele falhou no rompimento para baixo, porém deixou um pavio superior. Mas analisando pelos 2 minutos, ele fez, nesse candle 2 aqui, um pullback. Ele fez um pullback, né? Então aqui nesse caso, se a gente analisar da forma dos 2 minutos, que a gente tem uma correçãozinha pelos 2 minutos, na VWAP, impulso, micro pivôzinho pelos 2 minutos. Então, qual seria o nosso barreira aqui? A gente tem a resistência do retângulo do final do dia anterior, né? Mas observe que o mercado as médias estão direcionais, as médias estão alinhadas. Eu tenho a 9, eu tenho a 20 e tenho a 50, né? Então, como eu trabalhei aqui, o mercado rompe. Não peguei nesse candle 3, é um candle de ignição, um candle de convicção partindo das médias. Porém, eu sabia que iria vir, né? Não que eu sabia, né? Mas eu tinha que iria vir uma rejeição dessa região, que foi onde segurou o pregão no final do dia de ontem, certo? Então eu optei o que? Eu optei por esperar esse pullback, né? Esperar esse rompimento. Então a entrada, né? Ela se deu no rompimento desse candle 6, um candle de convicção, partindo da AVWAP com médias alinhadas, stop abaixo do 5, certo? Eu vi a oportunidade, na renovação desse candle 7. Porém, o stop também permaneceria abaixo do candle 5 e eu não paguei um stop de, eu acho que 12 pontos. Renovação, 15 pontos de stop. Nessa região, nesse miolinho aqui, optei por não pagar. Então eu fiquei fora da operação? Não. Eu esperei um novo teste nas médias, né? E ele testou aonde? Qual é a renovação dessa máxima aqui? É o topo do dia anterior, né? Olha aqui, que lindo. Então o que eu fiz? Vi essa estrela cadente, né? E um possível 1, 2, 3 de venda. Porém contra as médias, né? Sem contexto. E o mercado vem, testa a VWAP e deixa esse doji aqui, né? Então eu rapidamente compra aqui, stop mais barato aqui, stop de 6 pontos, alvo. Agora temos várias confluências aqui. Eu particularmente sempre gosto de trabalhar quando temos o primeiro candle do dia expressivo. Eu gosto de trabalhar com ele, né?
projeção do primeiro candle, né? Onde eu saí aqui? Eu saí é, após o primeiro, após o segundo alvo aqui, porque o primeiro alvo foi praticamente cravado nessa primeira pernada, né? E também, assim como o Zé Dólar fala, eu tenho espelhamento micro desse pivôzinho, né? Após sua ativação e deu a oportunidade da nossa entrada. Então aqui eu tenho a confluência dos terceiros alvos e do primeiro com o segundo alvo do espelhamento do primeiro candle. Certo? Observe que o mercado vai em linha reta e crava todos os alvos. Mas a gente se pergunta, então o mercado aqui parou por quê? Porque nessa região, né? Então agora a gente vai analisar de uma forma mais macro. Essa linha que eu marquei aqui, que linha é essa, né? Observe, segurou o preço. A gente vamos aqui para os 60 minutos. Ó, essa linha é esse fundo que segurou o preço no dia 1º de abril. É uma região importante dos 60 minutos. Esse o diário vai mostrar aqui. E é um rompimento, né, de uma região do diário. Então aqui é um 50% desse candle do dia 26. Né? Eu gosto de marcar essas regiões, não que eu opere através de elas, mas eu uso elas para mapear minhas operações durante o dia. Certo? Então aqui, né, quando eu acreditei tanto nesse movimento, que peguei, deixei uma vendinha pregoada aqui, um stop curtinho de aproximadamente 5 pontinhos, saída, retorno às médias, pagou 2 para 1, né? Mas ainda analisando como segurar essa operação, né? Porque observem, eu comprei aqui, só que se a gente observar, o índice estava lateral. Então quando o índice estava tentando fechar gap, dólar sentia a resistência do preço, vinha testar médias. E aí o índice nesse enrosco, segurar uma operação no dólar, né, um pouco mais caro, é complicado. Pelo menos para mim que sou iniciante. Mas a gente poderia trabalhar com uma projeção mais macro aqui. Qual seria? Observem que o mercado rompe essa região de topo. Então a gente deve projetar essa região. E observem, o mercado crava o segundo alvo e termina o pregão quase no terceiro alvo. E observem a confluência do 61, do por ser do primeiro alvo desse espelhamento do dia anterior, dessa projeção do dia anterior, com aquele fundo dos 60 minutos, exatamente no mesmo preço, certo? Então aqui eu tenho já dois argumentos técnicos para participar dessa venda, né? Uma venda contra a tendência e contra as médias, né? Uma venda de retorno às médias. E ainda mais, essa aqui foi a linda do dia. Ó, eu tracei esse fibo da última pernada de baixo do dólar, né? Que pega a sexta-feira da semana passada e os dias dessa semana, né? Ou seja, um fibo mais dinâmico que ainda está acontecendo. Os pesos ainda estão trabalhando dentro dele, né? Então observem que aquela venda que eu fiz foi na retração de 50% desse movimento. E se a gente observar, já adiantando o fechamento do pregão de hoje, ele fechou aonde? Na retração de 61 dessa pernada de baixa, em confluência com a região da média de 9 períodos do diário, né? Então a gente sabe que o dólar está em tendência de queda. Então ele poderia agora fazer uma onda 3, né? Onda 1, onda 2, onda 3, armar esse pivô é, e vir buscar os 4,40, né? Porque aqui a gente pode trabalhar com várias projeções. Mas a gente não sabe o que o mercado vai fazer, né? A gente sabe o que vai fazer. Aqui a gente mapeia o macro, mas a gente trabalha no intraday, né? Então voltando. Após essa oportunidade no início do pregão, o mercado estava afastado das médias, né? No segundo alvo, e veio corrigindo as médias. Aqui não vi oportunidade para venda, certo? Vi a formação dessa bandeirinha aqui, uma bandeirinha
bandeirinha de alta, mas também não trabalhei nessa região, certo? Só que após o mercado fazer esse teste na falsa rompimento da média de 50 com a região da VWAP, aqui nesse canto, para quem é mais agressivo, já caberia uma compra. Mas como a gente trabalha com médias móveis, é que a gente tem o que? Uma certa divergência. Por quê? Uma zona de armadilha, né? 50 ascendente, 200 ascendente, a 9 e a 20 estavam virando, né? Se a gente for trabalhar com estocástico e com o MACD, a gente poderia, né, encontrar uma divergência aí. Mas aqui o que a gente tem, né? Aqui já logo após o almoço, né, o volume bem parado, que a gente tem o notícia do FONC às 3 horas. Mas aqui a gente tem esse falso rompimento de fundo, certo? O mercado deixa quente no gatilho, corrige até as médias na região do primeiro alvo, né? A gente fez a vendinha aqui no início. Volta, não consegue perder a 50 e ativa o pivô. Uma vendinha clássica e linda, né? Quais seriam os alvos? Como estava próximo à notícia, a gente não poderia alongar o suficiente, né? A gente poderia trabalhar com projeções micro e com zonas de confluência. Se a gente pegar aqui o espelhamento dessa região, travou praticamente o quarto alvo e voltou a testar o segundo alvo do dia, né? De cara, quando a gente faz uma entrada no rompimento de um pivôzinho desse, um stopzinho, quem entrou pelo rompimento, stopzinho de 7 pontos, temos o primeiro alvo, né? Nesse topo anterior, caso confirme o rompimento, né? No topo do dia, 21 pontos, aproximadamente 3,2 para 1 do risco, né? Essas oportunidades são bem interessantes para quem está atento ao movimento, né? Não deixar o viés impedir que você participe de operações. Então aqui a gente tem a notícia, né? Observem que se eu tivesse, como eu fiz minha compra aqui, comprado aqui, comprado aqui, feito parciais, deixado o stop no zero, observe que ainda não teria me tirado da operação. Ou seja, mesmo após a notícia, eu ainda teria contemplado. Ó, observe que a minha entrada no mercado chegou a pagar 40 pontos aproximadamente. Veio próximo do meu stop, finalizou o dia entregando 50 pontos, né? Mas aqui, obviamente, para trabalhar dessa forma, né, com a forma que o Vitor, meu mentor, opera, tenho que trabalhar com mais contratos, com uma gestão, né, uma gestão de condução do trade mais adequada e, obviamente, acreditar no movimento, né? Então, aqui no momento da notícia, não vi a oportunidade clara, a não ser quem já estivesse posicionado na compra lá de baixo, ou quem viu esse possível pivôzinho de baixo. Mas pelos 5 minutos não temos entradas, temos, obviamente, quem também estava atento ao movimento do dia, traçou a FIBO. Ó, o mercado veio na região do 61, né? E logo em seguida tem o trade de faca caindo, né? Gente que pega a compra quando vai deixando o pavio assim, certo? Então, depois do pregão, tivemos essa regiãozinha de briga. O mercado rompe, mas não volta para testar essa região, já aqui no finalzinho do pregão, mas o mercado finaliza o dia lateral de um retângulozinho. Então, agora observando de uma forma mais macro, né? Melhores oportunidades aqui, de acordo com o meu operacional. Essa comprinha que eu fiz, essa comprinha aqui foi o que? Foi um haltzinho na média de 9. Ou seja, o mercado descansou, esperou as médias e deu continuidade. Essa comprinha aqui
E essas foram as operações, né? Seguindo a tendência dentro do meu operacional. O índice, hoje, eu não participei, eu não fiz nenhuma entrada no índice hoje. Por quê? Vou analisar aqui. 60 minutos. Índice bastante esticado, né? Ficou brigando nessas duas regiões aqui, ó. Que a gente até pode replicar, ó. Já ficou brigando nessas regiões. E no pregão do dia 5 de ontem, o mercado acaba perdendo as duas regiões de briga em um único dia. Perdeu essa região e perdeu essa região aqui, né? Então o que eu tinha aqui? Eu tinha o meu gráfico e um fibro do dia anterior. E o mercado abre com gap, testando o fundo semanal. Eu tinha expectativa de alvo? Sim. O mercado perdeu essa região de fundo aqui, eu projetei alvos para ele. Ele fechou, encerrou o pregão de ontem cravando o primeiro alvo, né? E a gente está observando agora o intraday, o mercado abre e já vai cravar o segundo alvo. O mercado está em tendência secundária aqui de baixo. A gente sabe que o movimento está esticado, então a gente está esperando uma correção mais acentuada. Mas o mercado aqui deixou um certo viés para trabalhar na ponta compradora, certo? Então o que eu tinha aqui? Eu tinha o Fibo Gap. Eu tracei esse Fibo e aguardei as devidas correções. Porém, não vi oportunidade de entrada aqui. Esse é o pé da VWAP. O mercado ainda sente a média de 20, mas a VWAP segura o preço, né? Então, quando isso aconteceu, eu optei por trabalhar e alinhar uma entrada técnica para mim, trabalhar na ponta compradora, né? Teve gente que pegou essa entradinha aqui, no topo o topinho anterior, chegou a pagar ainda 250 pontos, né? Mas observe que o mercado faz um falso rompimento na média de 20, né? Uma violação, testar na região do 61, e a gente conhece esse padrãozinho, né? Temos um topo duplo. Quando esse topo duplo for ativado na perca da mínima do candle 12, né? Então quem estava atento ao movimento conseguiu pegar uma vendinha por aqui, né? Após essa barra, todas as médias alinhadas no fundo do dia, seria o ideal esperar o que? Um giftzinho, uma barra ignorada ou um pullbackzinho pós rompimento. E acontece, né? Tem uma impulsão, perde o fundo do dia, volta, deixa aqui dos gatilhos, topzinho de 200 pontos. Projeção, temos a projeção do gap, né? Trabalhar já de cara com um alvo mais macro. O mercado cravou, mas lá no final do pregão, no momento da notícia. E temos também o espelhamento. Acredito que crava o segundo alvo. Quem entrou mais conservador esperou troca de polaridade, tem um risco de 200 pontos. E chegou a pagar 1 para 1, né? Eu não participei. Em seguida, o mercado fica nessa lateralização, fica nessa zona de armadilha com 50 descendentes e as outras médias ascendentes. Pelo up flat, não tinha o que fazer a não ser o que? Price action puro. Bota resistência. Se é um range amplo, ou seja, que tenha formação de microestruturas no seu, ó, a gente tem uma amplitude de 1.200 pontos, ó, entre máximas e mínimas, certo? Então daria para trabalhar aqui, mas de uma forma mais cautelosa. Talvez um price action assim, o VWAP, a VWAP ignorando as médias, né? A gente sabe que o mercado está no lateral, não dá para trabalhar com as médias móveis. E também a gente tem o que aqui, né? Eu vi que muita gente pegou esse movimento pré-notícia. A gente tem o mercado lateral, o mercado não consegue dar continuidade, né? Ou seja, veio aqui, fez esse fundinho arredondado, frustrou no fundo semanal e ficou acumulando nessa região do segundo alvo. Porém o mercado
rompe essa região com um candle de ignição, um volume acima dos volumes dos candles anteriores, volta, testa o topo da lateralização e vem perder movimento, né? E vem perder fundo. Quem pegou esse movimento, olha, chegou a pagar em linha reta 1000 pontos. Risco dessa operação. Quem entrou de cara tem um risco de 500 pontos, porque viu só esse candle. Mas quando acontece um rompimento, dá para trazer o stop para cá para 350. O mercado paga 3 para 1 aqui, certo? E ainda mais, quem estava atento, né, ao mapeamento das zonas do índice, ó, a gente tem aqui, oh, é lindo demais. A gente tem a troca de polaridade com essa lateralização aqui, ó. Observe que o mercado brigou aqui vários dias, praticamente fevereiro e março dentro dessa região, né? Aqui tem esse candle aqui por conta dos conflitos da Ucrânia e da Rússia. E a gente aguardou que a troca de polaridade e o mercado veio testar essa região. E é uma confluência da troca de polaridade, média móvel de 20 períodos do diário, retração de 38,2 dessa pernada de alta do índice. Então, alguns colegas que operam, também operam junto com a gente, pegaram esse trade aqui, ó, nesse rompimento de cima aqui. Alvo aqui seria projeção desse candle, travou 200% e a volta em V clássica, topo anterior, chegou a pagar 1.100 pontos para um risco de 250, porque aqui após uma barra dessa, barra de notícia, a gente tem que filtrar o que? Os stops final. Olha, como pelos 2 minutos ficou um pivôzinho mais alinhado aqui, certo? Ele vem, testa a média de novo, mesmo deixando esse candle 194 aqui, né? Quem vendeu na perca da mínima aqui foi estopado. E quem optou por comprar no rompimento dessa bandeirinha de alta, ó, foi contemplado, né? Um retorno às médias. Mas o pregão do índice um pouco mais complicado, teve esse movimento amplo e esse aqui, né? Essa volta não cito porque não é todo mundo que mapeia essa região macro e deixa as marcações definidas, certo? Então agora analisando, só para finalizar aqui, as melhores entradas. Essa venda, topo duplo, venda troca de polaridade. Essa venda para quem estava atento ao movimento pelos 2 minutos. E essa compra, né, uma compra contra a tendência secundária, mais uma troca de polaridade no diário, certo? Mas o pregão foi esse. Agora só para finalizar aqui, analisar como o nosso Ibov está. Ó, voltou para trocar polaridade, região 38, média de 20 inclinada, 50, 200. Ainda não virou, eu uso aritmético. E o mercado tá com esse afastamento das médias móveis. Se o mercado quiser corrigir, ele pode vir ainda, né, para o índice até os 114.700 pontos. Seria o que? A correção até 50% dessa pernada de alta, com uma troca de polaridade, com a retração de 50% do macro de toda essa queda do ano passado, certo? Mas a gente não sabe o que o mercado vai fazer. A gente pode observar que o mercado com as suas primeiras barras são as barras sem ou quase sem nenhum pavio superior, mesmo deixando algumas barras de dúvida e de rejeição, o mercado ainda continuou subindo. Porém, a gente teve esse candle do dia primeiro, pode ser caracterizado como um candle de exaustão do movimento. Observe, é um candle careca, né? Sem nenhum pavio, porém está numa região de topo. Mercado esticado, médias móveis afastadas, né? Então com esse candle do dia 3 aqui, ó, 3 do dia 5, né, por causa do domingo,
o mercado ativa, inicia esse processo corretivo, né? Então o mercado está em tendência de alta, né? Ele corrigiu primária de baixa, secundária de alta, certo? Por que secundária de alta? É uma tendência de alta? Sim. Porém, ainda se caracteriza